Então você tem um gênero chamado prisão cautelar, do qual a prisão preventiva é uma das espécies. E poderia falar de outra maneira, a prisão cautelar, prisão preventiva, é a prisão de um inocente. Aí você fala, mas como assim prisão de inocente? Vai prender o inocente? Está confessando que prendeu o inocente? Calma. É porque você que não é técnico, talvez não saiba que a Constituição Federal ela cria uma presunção de inocência que é um manto protetor, que obriga o Estado a tratar a pessoa como inocente até que sobrevenha o trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória. Então o cara foi preso em flagrante hoje, ele é culpado? Não. Mas o delegado prendeu sim, o delegado prendeu porque ele é um inocente, né, que está sob o manto protetor da presunção de inocência, mas que provavelmente foi autor de um crime. Então, tem alguns elementos que revelam essa probabilidade de ser o autor de um crime. Mas não, a palavra final não é do delegado. Aí o delegado vai encaminhar para o promotor, para o juiz, o promotor vai oferecer a denúncia, porque provavelmente esse cara é o autor do crime, mas ainda não foi condenado com trânsito em julgado. Então, é inocente. Só depois que o juiz condenar e transitar em julgado, o que é o trânsito em julgado? É quando não cabe mais recurso. Já esgotaram-se os recursos já foram julgados, a situação está imodificável, não tem mais chance dessa condenação ser anulada ou ser convertida em uma absolvição. É condenação mesmo, não cabe recurso. Isso é o trânsito em julgado. Aí sim você pode tratá-lo como culpado. Então nós temos no direito criminal, digamos assim, a prisão do inocente, que são as chamadas prisões cautelares, é quando você revela que aquele inocente não pode aguardar solto, tem que aguardar preso, e uma das modalidades é a prisão preventiva, e tem a prisão do culpado, que é a prisão daquele contra quem já foi decretada uma sentença condenatória que transitou em julgado. Então, durante a chamada persecução penal, que é a investigação, acusação, julgamento, nessa atividade que o Estado desenrola, tem que tratar como inocente até que haja o trânsito julgado de uma sentença penal condenatória. Para o olho do leigo, vai dizer o cara é culpado, o delegado prendeu, a mídia falou, o juiz condenou, é culpado. Mas tecnicamente falando, não. Nem com a condenação do juiz você pode tratar como culpado. Com a condenação do juiz, o cara ainda está sob o manto da presunção de inocência. Só vai poder prendê-lo se demonstrar que aquele inocente não pode aguardar o julgamento dos recursos solto. Tem que aguardar preso. E isso não é fácil. Você tem que demonstrar e convencer o juiz. Senão ele mesmo condenado vai aguardar solto. Agora, depois que julgar os recursos, aí sim, confirmou a condenação, é culpado. Temos uma condenação definitiva, temos uma prisão definitiva. Aí sim. Tá? Mas o que eu quero chamar a atenção é com relação à prisão preventiva, que é a prisão do inocente, ela pode ser decretada para você acautelar a ordem pública. Ou seja, o cara não foi condenado definitivamente, mas o delegado consegue reunir várias informações de inquéritos em andamento contra o mesmo cara, por outros crimes, ações penais em curso. Então, esse inocente é o cariá. Olha quanta coisa que ele vem aprontando. Só que ainda não foi condenado definitivamente nenhuma delas. Então, ainda é inocente. Né? É estranho para o leigo ouvir isso, mas é. Então, o delegado vai lá e pede a prisão dele. Não porque ele é culpado, mas porque ele é um inocente e que há probabilidade de ter praticado esse crime e que há notícias fundadas de envolvimento em outros crimes. Então, esse inocente não pode aguardar solto, porque esse inocente solto é perigo para a ordem pública, já que ele vem reiterando a prática de crimes. Okay? Então, vamos imaginar a seguinte situação. O cara pratica um homicídio culposo na direção de veículo automotor e embriagado.
é preso em flagrante. O delegado comunica a prisão ao juiz e pede a prisão preventiva do sujeito, dizendo ao juiz: juiz, esse cara foi preso hoje porque mais uma vez ele atropelou alguém depois de beber e assumir a direção de um veículo. Nos últimos 6 meses, é a 4ª prisão dele embriagado, dirigindo, atropelando e matando, atropelando e lesionando, e toda vez ele é preso e solto. Não dá, esse cara tem que ser preso preventivamente. Não dá para esse inocente, já que não foi condenado ainda definitivamente, não tem como ele aguardar solto. Aí o delegado vai lá, pede a prisão preventiva, dizendo, demonstrando ao juiz que há necessidade da prisão dele, porque esse cidadão em estado de liberdade traz perigo para a ordem pública. Então há uma fundada probabilidade que ele vai reiterar e violar a ordem pública de novo. Aí o juiz pega aquela representação pela prisão feita pelo delegado, que prendeu em flagrante, e diz: o delegado, olha, a prisão em flagrante foi perfeita, vou homologar a prisão em flagrante pela prática do crime de homicídio culposo. E vou decretar a prisão preventiva desse indivíduo, porque há prova da materialidade. A pessoa morreu em razão de uma imprudência no trânsito. Há indício suficiente de autoria, tem imagem, tem testemunhas. Então você tem o fumus commissi delicti, a fumaça de que ele cometeu o delito, a probabilidade de que ele foi autor desse crime. Você tem, por outro lado, informações que revelam que ele já praticou outros crimes, como esse, e recentemente, de 6 meses para cá, de um ano para cá, já se envolveu em 4, 5 acidentes, conduzindo o veículo automotor embriagado, matando, lesionando, causando aí lesões graves, tetraplegia, causando mutilações. Então o que você tem? Uma situação de perigo no estado de liberdade, o periculum libertatis. Então você tem o fumus commissi delicti e você tem também o periculum libertatis. Traduzindo para o bom português, tem prova da materialidade do crime, tem indício suficiente de autoria e tem o perigo no estado de liberdade. O juiz vai lá e decreta a prisão preventiva. Pode ou não pode? Andou bem o juiz ou não andou? Não andou bem o juiz. O juiz não poderia ter efetuado a prisão preventiva. Porque por mais que houvesse o fumus commissi delicti, por mais que houvesse o periculum libertatis, o juiz, antes de decretar a prisão preventiva, tem que verificar se a condição de admissibilidade da prisão, ou seja, se os requisitos legais para a prisão estão presentes. E onde é que eles vêm elencados? Vem no artigo 313 do CPP, que fala que a prisão preventiva só poderá ser decretada em casos de crimes dolosos punidos com pena superior a 4 anos. O crime, homicídio culposo qualificado pela embriaguez, tem a pena superior a 4 anos, a pena chega a 8 anos. O artigo 302, parágrafo 3º da Lei 9.503, prevê reclusão de 5 a 8 anos quando o indivíduo pratica homicídio culposo na direção de veículo automotor, estando embriagado pela ingestão de álcool ou substância de efeito análogo. Então você tem uma pena superior a 4 anos, mas é um crime culposo. E o legislador não admite a prisão preventiva em casos de crime culposo. Então cuidado, tá? A prisão preventiva de crime culposo não pode. Por mais que haja